Tudo empatado, 2 a 2. Vamos iniciar aqui. Pode começar. Beleza, então vamos começar a entrevista coletiva. Anderson, o que dá para falar, avaliar dessa vitória, uma vitória muito importante pela sequência que o Avaí vem, mas vindo de um primeiro tempo onde o Avaí teve muita dificuldade, apesar do gol. Enfim, o time cresceu com a entrada dos garotos. Queria ouvir a tua avaliação sobre esses detalhes. Não, a gente, infelizmente, teve alguns problemas, principalmente ali como volante, né? Nós não tivemos possibilidade de contar com jogadores que são ali estão mais tempo no clube, têm mais experiência, mais bagagem. Tivemos que trazer o Andrei para ali, né? Acho que a gente começa bem e o problema nosso começa depois do gol, né? Aí depois do gol a gente parou um pouco de jogar, já não tivemos mais a posse de bola, já não conseguimos mais argumentar assim o jogo e aí a gente sofreu. Eu acompanhei a equipe do Hercílio, né, nos últimos 3 jogos, 4 jogos. É uma equipe que tem jogado melhor do que tem obtido os resultados. É uma equipe que tem jogadores, né, qualificados. Então a gente sabia que seria um jogo muito difícil. É um gramado mais pesado. Então eles tiveram boa energia também. Então foi um jogo muito difícil. Acho que depois da expulsão a gente voltou a controlar um pouco mais o jogo, né? E eles foram por tudo ou nada, nos dando espaço para poder contra-atacar e a gente acabou fazendo os 3 gols, né? E claro que os jogadores que entraram foram importantes porque contribuíram diretamente aí para esse placar. Os garotos Eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade, né? Para poder dando passos de cada vez. Também não criar essa euforia às vezes, ter muita tranquilidade. São jogadores que cada jogo, cada momento aqui vai dando mais experiência, mais bagagem. A gente não pode colocar toda a responsabilidade nesses meninos, né, nesses garotos da base. Então a gente ter tranquilidade para poder fazer que eles possam ganhar minutagem, ganhar experiência, ganhar bagagem na sequência das competições que o Avaí tem pela frente. Anderson, ali no segundo tempo, aí tu coloca, né, o Marcos Vinícius e o Quaresma, depois da expulsão ali, tira, na verdade, o Quaresma, né, o Marcos já volta no intervalo. A leitura foi ali mesmo para o Avaí já usar mais as laterais, mais as pontas, a gente viu que dá resultado depois no final, claro, fazendo 2 e 3 a 0. Também queria que tu falasse um pouquinho da estreia do Matheus Quaresma, se te agradou a presença dele hoje nesse segundo tempo. Não, agradou muito, assim, o Quaresma vem de um período inativo, né? Então a gente teve toda a tranquilidade para poder desenvolvê-lo da melhor forma possível, para que ele pudesse ganhar minutos hoje. Ele tem treinado bem, é um jogador já com uma bagagem internacional, um jogador já experimentado, e a gente precisava ter posse, né? E ele é um jogador que tem essa qualidade, ele tem uma ótima relação com a bola, então ele conseguiu fazer com que a gente tivesse mais posse, a gente fosse mais inteligente, principalmente nas movimentações, nas escolhas de passe. Então acho que ele teve um papel também muito importante aí na partida. Anderson, boa noite. Na última coletiva você falou que a tua avaliação do time não é pelo resultado, mas sim pelo desempenho que a equipe demonstra em campo, né? Hoje tu novamente repetiu o esquema com 3 zagueiros. A equipe, como você bem disse, teve uns minutos iniciais bons e depois acabou decaindo. Você acredita que esse esquema de 3 zagueiros, você encontrou a forma ideal do Avaí jogar? E se esse Avaí de hoje está um pouco mais próximo daquilo que tu pensa como ideal para o Avaí para o restante do campeonato? Assim, eu não sou de ficar lamentando aqui ausências, mas a gente tem ausências importantes, né? Jogadores que vieram com essa perspectiva de titularidade. Então é claro que quando saem esses atletas, você começa a ter que repensar e reformular todo o planejamento. Não seria, talvez, um momento de tantas alterações, né? Mas eu acho que tudo tem um aspecto positivo. Hoje a gente jogou com o Jonathan fazendo a lateral, então a gente não jogou com linha de 5 no começo, então jogamos com uma linha de 4, só o Jonathan ficando um pouquinho mais. Eu sempre tenho um lateral que sai mais, um lateral geralmente que fica mais. Quando estava Marcos e Mário, né? Geralmente o Marcos saía mais e o Mário ficava fazendo o papel que esses 3 zagueiros estão fazendo. Então a gente criou uma possibilidade também, né? E acho que o Jonathan tem capacidade boa para poder tanto fazer a lateral, como também fazer algumas movimentações, algumas jogadas por dentro, como ele fez agora no gol. Então, assim, a gente está aproveitando
cada oportunidade para poder observar os atletas, observar aquilo que funciona, aquilo que pode ser um pouco melhor. Não acho que a gente fez uma partida maravilhosa, mas eu queria destacar, sim, né, a dificuldade do jogo, a energia dos jogadores de poderem correr, disputar o jogo. A gente vem de um jogo extremamente desgastante, que a gente teve que superar muito, porque era extremamente importante a vitória, e a gente arriscou muito naquela partida, e era importante hoje dar uma resposta também positiva, buscar uma vitória, pegar uma sequência, e acho que foi, acima de tudo, importante. Temos aspectos que foram positivos e coisas que a gente vai ter que melhorar e continuar melhorando. Você pareceu bastante incomodado ali na beira do gramado, enfim, era com a questão do jogo não estar encaixando da maneira que você trabalhou, que você treinou. A questão do gramado também atrapalhou, vi muito jogador falando do gramado muito alto, e a arbitragem também teve muita reclamação. A arbitragem, tudo que a gente fala vem contra, entendeu? Às vezes a gente tem quarto árbitro que ele mais prejudica do que ajuda. Ele põe pilha no jogo, ele não sabe conversar, ele não sabe que aqui nós somos profissionais. Eu acho que as pessoas que estão na arbitragem precisam entender que aqui é o nosso ganha-pão. A gente defende isso aqui, e quando tem um erro, seja de um lateral, de uma falta não marcada, que a gente reclama mesmo, porque um lance, um gol, ele não acontece só pelo lance decisivo. Às vezes a origem de um gol, ele sai de um lateral errado, que o cara marcou para o outro lado, ou de uma falta que não foi e acabou marcando. A sequência de lances num jogo, ela é alterada a partir do momento que tem um erro. E tem coisas que são básicas, tem coisas que são duvidosas, e eu concordo, mas tem coisas que são básicas. É só estar mais atento, mais concentrado. E é claro que isso incomoda. Não incomoda só o treinador, mas incomoda também quem está jogando, quem está ali. E a gente tem divergências, né? Em relação à questão da cobrança, é que em determinado momento, depois que nós fizemos o gol, nós paramos de fazer aquilo que a gente estava fazendo, que era controlar o jogo, ter posse de bola. Nós chegamos ao gol através de uma jogada bem trabalhada, a bola começou aqui atrás, conseguimos encontrar o Zé Ricardo numa posição boa, ele finalizou, o Igor fez o gol. E nós deixamos de fazer isso, começamos a fazer muita ligação direta. A questão do gramado não é desculpa nenhuma, assim. O gramado é mais alto, ele é mais pesado, mas é mais pesado para os dois. Não é só para um, isso não serve de desculpa. Cria-se uma dificuldade um pouquinho maior, mas que ela tem que ser, de alguma forma, absorvida com o passar do jogo. Isso no começo pode atrapalhar muito, mas da metade do primeiro tempo a gente já tem que estar habituado e adaptado à situação do gramado. Então, eu acho que a gente parou de jogar, e depois, no segundo tempo, a gente teve um pouquinho de dificuldade, mas depois da expulsão a gente controla novamente o jogo e cria as principais situações. Bom, Anderson, outro momento agora, né? O Avaí marca 6 gols nos últimos 2 jogos, se aproxima dos melhores ataques. Queria que tu falasse da importância, a confiança para o time no geral e também para a torcida, né? Para voltar a se aproximar e botar um bom público na ressacada nesses próximos 2 jogos, como foi na estreia. Não, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que agradecer muito a todos que tiveram na ressacada no último jogo. Era um momento muito difícil, depois de um jogo que foi muito marcante, muito complicado para todos nós. O torcedor sentiu muito, nós sentimos muito, embora eu possa afirmar para vocês que merecíamos um resultado muito melhor do que o que aconteceu no Clássico. Mas a gente sabe de como o torcedor ficou ferido, mas a gente agradece muito aqueles que foram num momento muito difícil, e o que a gente deseja mais é que o torcedor se sinta representado dentro de campo. Todos estão com alguns problemas. Você vê que o Avaí, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos no começo, nós somos hoje com a mesma pontuação, eu acho, que das primeiras equipes. Então, a gente tem que entender que todo mundo está passando, em algum momento, alguma dificuldade, entendeu? Então, a gente precisa sair forte, fortalecido cada vez mais e contando cada vez mais com o nosso torcedor, com o apoio. Os jogos não serão fáceis. O campeonato catarinense é um campeonato muito difícil. Eu sempre tive essa impressão de fora e hoje, dentro da competição, tenho mais convicção disso. É muito parelho, as equipes são muito próximas, a tradição, tudo isso pesa, a camisa, os investimentos que são feitos, a preparação de algumas equipes que têm a possibilidade de iniciar bem antes, leva uma certa vantagem.
principalmente no começo de competição, com aquelas equipes que tiveram disputando as competições nacionais até o final da temporada. Então tem uma série de fatores que fazem com que o campeonato seja realmente extremamente disputado. Eu desconheço em outro estadual que tenha tantos campeões assim, né? Geralmente tem lá em Minas, sei lá, a Cruzeiro tem 38 títulos, o outro tem 37, o Atlético, o América tem não sei quantos, 12. E aqui assim, há uma paridade, né? É muito próximo, assim, e a gente tem que respeitar isso. Isso não é à toa, isso é porque o campeonato é realmente muito disputado e a fase classificatória está muito parelha. Qualquer deslize pode tirar uma equipe que estava lá na frente e colocá-la em risco de não classificar, assim como as equipes que estão embaixo hoje, na lanterna, se ganham 2 jogos, podem até buscar uma vaga entre os 8. Então, há uma proximidade muito grande, a gente tem que estar muito concentrado, atento, respeitar muito a competição e, claro, a gente conta cada vez mais com o nosso torcedor, como eu falei, entendendo que a gente não está pronto completamente. É uma coisa, a cada dia nós estamos ganhando mais atletas, mais formas de jogar, mais variações. Nós estamos com atletas que estão recuperando a sua forma e estão começando a jogar, atletas da base que estão deixando de ser garotos para poderem ser jogadores profissionais. Então, a tendência é que o clube possa crescer muito na sequência. Anderson, muito se fala que o momento da temporada para o Avaí ou para qualquer time lançar os jovens da base é no estadual, né? Porque depois vem a Série B, acaba tendo um nível maior de competitividade. Como é que tu vê essa questão, principalmente do Wrigley hoje, que entrou, fez a estreia dele como profissional e fez o primeiro gol dele também, né? Essa questão de lançar os jovens, tem também o Tedesco, que entrou na segunda etapa, também fez uma boa partida. Como é que tu está gerenciando essa questão internamente no grupo e a confiança que esses jovens têm para o restante da competição? Eu acho que vai muito em cima das oportunidades. A gente perdeu vários atletas aí com algum tipo de lesão, algum problema, e foi criando lacunas. A gente foi utilizando aqueles atletas que eram mais experientes e, ao mesmo tempo, observando aqueles que estavam dando uma resposta positiva, aqueles que não estavam dando uma resposta tão positiva. As oportunidades para os garotos acontecem. E eu fui até questionado no clássico de ter colocado um menino. Quer dizer que hoje o Tedesco entrar é uma prova de fogo para ele também. O menino tem que estar preparado, o Wrigley tem que estar preparado. Esses meninos têm que estar esperando essas oportunidades, que elas podem acontecer agora e podem voltar a acontecer muito para frente. Mas o importante é a mensagem que você passa naquele pouco tempo que você tem de oportunidade, né? A gente fala que sucesso é a junção de 2 coisas, né? De oportunidade e capacidade. Então, se você está bem preparado e tem oportunidade, você vai caminhar. Então, os meninos têm que estar prontos sempre. E a gente tem treinado com eles desde o início da pré-temporada, à exceção de alguns que chegaram depois. Mas o próprio Tedesco está desde o começo, o Jamerson desde o começo. Eu acho que tem o Felipe desde o começo, o David desde o começo, e os outros que incorporaram a partir do momento da Taça São Paulo, que a gente trouxe para poder observar com um pouquinho mais de atenção. Eles não vieram aqui uma semana e já foram lançados, eles estão já adaptados ao treinamento do profissional. Isso a gente tem utilizado desde o momento que eu cheguei. Eu uso muito os meninos da base, principalmente no momento que a equipe principal está, às vezes, fazendo um trabalho de recuperação, a gente está dando treino para aqueles que não jogaram e a gente sempre observa os meninos da base e cada um tem conquistado seu espaço. Obrigado, Anderson. Beleza, gente? Obrigado.